No ano passado, a cada minuto, 35 mulheres sofreram agressão física ou verbal no Brasil. Todas as formas de violência contra a mulher aumentaram em 2022. Porque a lembrança das 15 facadas ainda estão bem vivas na memória. É cada vez mais comum a gente falar de feminicídio no jornal, né? Parece que toda semana tem um caso novo. O Brasil é o quinto país em que mais se mata mulheres em razão de ser mulher. E esse termo feminicídio foi introduzido no nosso Código Penal em 2015. É a violência que atinge as mulheres das mais diferentes formas. A violência contra a mulher. Todos os dias, milhares de mulheres vivem o medo dentro do lugar onde deveriam se sentir seguras. Muitas não reconhecem o que sofrem como violência, outras têm medo de falar. Este documentário dá voz a essas mulheres e mostra que o silêncio não é a única saída. Olá, meu nome é Mariana, eu tenho 34 anos e eu me envolvi em um relacionamento abusivo. Então eu estou aqui para contar um pouco para vocês sobre a minha história e a minha experiência. Quais foram os tipos de violência que você sofreu? Física, emocional, psicológica ou financeira? Todas essas. Começa com uma violência mais emocional, porque a pessoa começa a te tratar mal, a pessoa começa a te ofender, aí daqui a pouco começam os palavrões, até que chega na violência física, né? Violência física com um tapa, daqui a pouco já é um soco, e aí vai escalando, né? E o meu relacionamento, ele era aquele bem típico abusivo mesmo, que a pessoa vai isolando a outra pessoa da família, dos amigos, então tudo isso aconteceu comigo, né? Ele tentava me abalar muito psicologicamente, ele tentava confundir a minha mente, ele fazia coisas e ele dizia que era eu que fazia essas coisas para tentar me confundir a cabeça mesmo e tentar me colocar muito para baixo para conseguir me dominar totalmente, né? Então, a gente trabalha com a categoria homem autor de violência e não homem agressor, como se fosse um elemento identitário, porque a gente entende que qualquer homem é passível de se tornar em algum momento autor de uma violência, porque a violência está inscrita socialmente, né, nas relações e nas formas de lidar com os conflitos. Mas quando a gente fala da violência de gênero, a gente está falando de um marcador social. Então, o que a gente percebe é que muito da socialização, da construção das masculinidades, vem desse fortalecimento de práticas, né, de não demonstrar fraqueza ou vulnerabilidade, que seria tido como um atributo feminino. Então, a gente vê nos grupos, por exemplo, muitos homens que têm dificuldade de nomear emoções para além da raiva, por exemplo. Então, isso mostra pra gente que existe uma articulação entre a construção do ser homem com o ser violento. Quase como se fosse uma coisa só. Para ser homem, eu preciso expressar violência. A partir do cometimento de um crime ou de um ato de violência, é que é feito um atendimento psicossocial de que esse sujeito ele tem questões como uso e abuso de substâncias, ou que ele está em situação de rua, ou que ele está desempregado. O que mostra pra gente que a própria forma de pedir ajuda tem levado para um maior número de uso e abuso de substância entre os homens, o maior índice de suicídio entre os homens, o maior número de aspectos de saúde mental, como depressão e ansiedade, em relação aos homens. Isso faz a gente pensar sobre esse aspecto social. O que faz com que o autor da violência seja um homem majoritariamente comum? Isso mostra que existe um aspecto social muito forte. Gatilhos e atitudes do parceiro. Você identificou algum gatilho específico que desencadeava a violência no seu parceiro? Não. Simplesmente quando ele queria, ele começava a brigar e a gente começava a discutir e ele começava a vir pra cima de mim querendo me bater. Inclusive eu tentava ficar calada, não adiantava, eu tentava ignorar, não adiantava. Era uma coisa que não estava no meu controle, não era uma coisa que eu fazia que desencadeava isso. É uma coisa que vinha da outra pessoa. Como seu parceiro justificava ou minimizava a violência? Ele dizia que eu provocava isso, que eu deixava ele desse jeito, que era minha culpa, que eu estava fazendo as coisas que ele fazia, né? Mentiras,
traições, desconfiança, muitos ciúmes. Eu vejo muito dentro do meu trabalho na assistência social uma baixa autoestima e muito a repetição de padrões familiares, assim. Então, elas estão reproduzindo muitas vezes os padrões de família que elas presenciaram, né, que elas viveram, e aí acabam não reconhecendo alguns comportamentos como violência, acabam permanecendo e já entram na relação com uma baixa autoestima. E esse relacionamento destrói cada vez mais a autoestima da mulher, né? Ela sai destruída, derrotada. Muitas vezes ela não consegue sair porque não entende que tem forças para isso, né? Então acaba só aceitando e as violências vão ficando cada vez maiores, né? Porque a gente sabe bem do ciclo da violência. Como você percebeu que estava em uma relação abusiva? Eu não percebia. Eu só consegui perceber depois que eu já tinha saído desse relacionamento, que era um relacionamento abusivo. Eu sabia que era um relacionamento que me fazia mal, porque me fazia sofrer muito. E com o tempo eu comecei a ter até medo, né, desse parceiro que eu tinha, porque ele me ameaçava, então eu sentia até medo, até mesmo de morrer. Então eu fui perceber depois, com o tempo, quando eu já estava longe dessa pessoa. Porque aí a gente consegue deixar de ter aquele olhar de dependência emocional e começar a enxergar as coisas como elas realmente são. A maior parte dos homens chegam para o grupo sem entender que o que eles cometeram foi uma violência. Então é muito comum eles trazerem que o que eles fizeram foi um ato de cuidado ou um ato de proteção, e não um ato de violência. É quando a gente começa a entender o significado que eles dão para aquele ato. E eu acho que isso é um exercício até cultural muito, muito interessante para quem trabalha nessa área, que é sempre a gente tentar entender qual que foi o significado daquele ato naquele momento. Vamos falar um pouquinho, então, do trabalho do CREAS, para mulher em situação de violência. Como é um serviço especializado, quando a mulher chega para acompanhamento lá no CREAS, é entendido um pouco a situação, né? Dependendo do caso, é trabalhado de uma maneira um pouco mais urgente ou não. Mas é sempre visado trabalhar a situação de superação de violência, rompimento dos ciclos de violência, entendimento da história familiar, porque se a gente for pegar e ver de maneira geral, as mulheres já vêm de um contexto de violência e elas acabam se inserindo em outros contextos de violência. E se isso não for tornado consciente, ela não vai conseguir romper esse vínculo e provavelmente ela vai, ainda que ela rompa esse vínculo com esse sujeito, ela vai se envolver em uma outra situação que também vulnerabiliza, né, ela. Então, é importante se dar conta, tornar consciente alguns processos, né, que de maneira geral permeiam todas as mulheres que se encontram em situação de violência, e nessa instituição de acolhimento ela é acompanhada por também uma psicóloga, uma assistente social. Ela tem direito a ficar 6 meses mais 6 meses, mas é importante que o trabalho seja feito o quanto antes para ela retornar à comunidade, né, à autonomia, enfim, mas ela tem direito a esse tempo numa instituição de acolhimento para que ela consiga se restabelecer, se reorganizar. Quando eu atendo a situação de violência contra a mulher dentro de um contexto de assistência social, normalmente a mulher já passou diversas vezes pelo ciclo e ela vai entendendo que ela está num ciclo e que ela precisa romper esse ciclo porque a violência não vai parar. Então, esse ciclo já se repetiu diversas vezes, normalmente cada vez mais agravados, a ponto de ela pedir socorro, né? Não é um pedido de vem cá, me ajuda, é um pedido de socorro. Eu preciso sair dessa situação agora, porque pode acontecer o pior, né? Eu temo pela minha vida. Eu decidi buscar ajuda quando eu fiquei com medo de morrer, porque teve um episódio que eu já estava querendo terminar o relacionamento e ele não aceitava. Então ele me ameaçou mesmo com uma arma e eu fiquei com medo de morrer ali.
E aí eu falei, não, chega agora, eu não posso continuar mais, eu preciso me separar dessa pessoa antes que ele acabe me matando mesmo, né? Bom, eu vejo que os grupos reflexivos, eles são uma política fundamental que precisa ser cada vez mais institucionalizada por políticas públicas, por governos, por leis, por cooperações, termos de cooperação técnica, para que eles possam passar por reiteradas formas de capacitação, formação continuada, supervisão, pesquisas também para aferir a efetividade, entendendo que existe uma metodologia específica para promover a reflexão em conjunto com a responsabilização, que é o nosso objetivo, né? Então, eu penso que a gente pode pensar em papéis preventivos, desde questões nas escolas, por exemplo, com as famílias, mas entender que o grupo reflexivo também é preventivo quando a gente está pensando, por exemplo, em Santa Catarina, um estado que a gente tem muitos índices de feminicídio e também feminicídio seguido de suicídio. Então, acho que para a gente poder pensar em diminuir resistência e promover saúde a partir do acesso e garantia de direitos fundamentais, os grupos eles são uma ótima abordagem, entendendo que o grupo não é para todo mundo, no sentido de tem pessoas que vão se desorganizar no grupo, é preciso fazer um acolhimento e triagem para isso, e que esse sujeito seja encaminhado para um serviço especializado, desde CAPS, CAPS-AD ou uma clínica individual, que pode ser uma clínica escola, pode ser um profissional específico, mas que a gente tenha esse trabalho que seja feito em rede. Só se trabalha com o enfrentamento da violência de gênero com um trabalho em rede, porque é um fenômeno complexo e social. Então, ele nos demanda uma saída também complexa e que passe pelo social. O que você gostaria de dizer para outras mulheres que estão passando por uma situação semelhante? Que procure ajuda. Procure ajuda porque sozinha é muito difícil uma mulher conseguir sair de um relacionamento assim. Porque é uma dependência emocional muito grande, muitas vezes financeira também, né? Muitas vezes a mulher não tem pra onde ir. Eu tinha minha família, graças a Deus, né? Eu pude voltar pra casa da minha família. Mas o que eu posso dizer é procure ajuda, porque sozinha é praticamente impossível que você vai conseguir sair desse relacionamento. Você precisa de pessoas que te ajudem a conseguir sair. E para os homens também que vão ouvir, eu sei que é difícil, mas se você se identifica como uma pessoa que é abusiva, e você também busca ajuda de alguma forma, né? Que você não ache que é normal tratar uma mulher desse jeito. Porque a mulher, ela não é um objeto do homem, ela não é uma propriedade do homem. Ela é tão valorosa quanto o homem. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar. A culpa nunca é da vítima. Violência contra a mulher é crime. Quem ama não controla, não machuca e não destrói. Não existe justificativa para a violência. Denuncie.